Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, paz e bem, um grande abraço a todos que ontem realizaram esse papel de cidadania, votando nos seus candidatos, buscando aí a melhora para o nosso país. Quero aqui mandar um abraço para todos os irmãos e irmãs pretos e pretas que conseguiram aí vagas nos parlamentos municipais, uma luta aí que é uma luta muito difícil, né, que foi travada aí voto a voto, e hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma quantidade maior de representantes da nossa causa em várias cidades do Brasil, após uma luta árdua aí de 45 dias de campanha para conseguir uma vaguinha e conseguir trazer visibilidade para o nosso povo. Então, a gente quer agradecer aí, mandar um abraço a todos que conseguiram se eleger e agradecer a todos que aceitaram o nosso convite de procurar, principalmente as candidatas pretas, as mulheres negras, para serem eleitas aí no último dia 15, tá bom? Muito obrigado aí a todos e todas. Hoje a gente está aqui em mais um Diálogo da Esperança, pedindo aí a todos os irmãos e irmãs que também nos ajudem compartilhando, enviando para os seus grupos de WhatsApp, mandando para os seus amigos aí a nossa live, para que a gente aumente aí a nossa família, a nossa fraternidade virtual. Hoje, o nosso irmão André Guimarães, como assim é normal, é segunda-feira, ele está numa reunião e ele deve estar chegando aí no meio da live aí para participar com a gente. A gente vai iniciar aqui hoje o nosso Diálogo da Esperança com a palavra de Deus do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então, aqui o papo reto hoje é o seguinte: não há diferença entre os irmãos que estão na Terra, todos os irmãos são iguais. A gente não pode tratar um diferente do outro, principalmente aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão conosco na nossa vida espiritual. A gente não pode, hipótese nenhuma, olhar com um olhar diferenciado, quer pela cor, quer pelo gênero, né, quer pela condição social. Não há ninguém que mereça mais atenção do que o outro. Todos somos irmãos, irmãos com o mesmo timbre diante de Deus, né? Com a mesma classe, mesma categoria. Não existe ser humano de primeira e de segunda categoria. Existe ser humano. Então, hoje, a gente quer aqui conclamar os irmãos e irmãs que sejam denunciantes, que sejam praticantes dessa boa nova de Deus, que é olhar a todos com igualdade e equidade. Uma sociedade que olha os irmãos e irmãs de forma diferente é uma sociedade fadada ao fracasso, é uma sociedade fadada à violência, fadada à tristeza e fadada a ser uma sociedade onde as pessoas não têm vida plena. E como está no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena, vida em abundância. Então a gente não pode esquecer isso, nunca. Esse é o nosso papo reto de hoje, agradecendo já aos irmãos e irmãs que estão chegando devagarzinho para participar do nosso Diálogo da Esperança. Hoje, estamos aqui recebendo para tratar do tema Pastoral Afro, Relações Raciais e a Igreja Católica, nosso irmão Nuno Coelho, que é secretário adjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e membro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e membro dos agentes de pastoral de negros do Brasil. Meu irmão, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vindo na nossa live, prazer te conhecer. É engraçado, né? A gente é da mesma igreja, a gente acaba se conhecendo por intermédio de um irmão que é de outra igreja. É muito legal isso. Seja bem-vindo, paz e bem. Dê boa noite aí para o nosso pessoal aí. Fica à vontade. Querido Jefferson, uma alegria muito grande nessa noite poder partilhar esses momentos de diálogo, reflexão,
um debate muito profundo da nossa história e fraterno com todos vocês nessa noite, né? Um momento tão importante para nós, que é o mês da consciência, trazer à baila esse debate da consciência negra, da fé e da negritude, o despertar da identidade negra a partir da nossa identidade religiosa, né? Então, me sinto muito honrado e agradecido pela oportunidade que estão me dando nessa noite. Estamos juntos, vamos lá. Então vamos começar, já falando um pouco. Eu queria que você falasse para a gente, contasse um pouco. A gente normalmente pede aos nossos convidados logo no início, para contar um pouquinho sobre a sua trajetória na pastoral e na vida aí, né? Se você quiser contar um pouquinho da sua história, para os nossos irmãos e irmãs te conhecerem e saber com quem estão aqui fazendo fraternidade hoje. Fica à vontade aí. Eu falo desde São Paulo, onde resido, e entrei no movimento negro por parte dos agentes de pastoral negros do Brasil, este organismo que hoje faz parte do movimento social, mas teve o seu berço, teve o seu nascedor lá nos anos 80, no início dos anos 80, nas comunidades eclesiais de base, né? A SEBS foi esse grande braço de acolhimento de vários organismos da sociedade, mas que olhavam para dentro dessa situação, digamos assim, que se congregava naquele momento, naquele aspecto da sociedade brasileira, de transformação social, vários segmentos que, a partir da fé, a partir do Evangelho, como uma expressão do Evangelho de Jesus Cristo, então, faziam ascensões na sociedade. E os agentes pastoral negros é um desses organismos que surge naquele período. Eu entro nos APNs, então, já no início deste século, né, início de 2003, 2004, e tenho feito a minha experiência de fé e negritude dentro dos agentes pastoral negros, chegando até aqui na Comissão Brasileira Justiça e Paz, esse organismo da CNBB, e, mais recentemente, criamos o Observatório Dom José Maria Pires para tratar de temas raciais. A partir da Comissão Justiça e Paz, discutimos temas raciais, que afetam não só a sociedade, mas que vá de encontro também às realidades da própria Igreja Católica, que contribuam, possam ajudar a própria Igreja Católica e o seu episcopado, uma vez que a Comissão Justiça e Paz é um organismo vinculado à CNBB, então, nortear o próprio episcopado a essa reflexão de fé, negritude, esperançar o nosso povo negro a partir dessa identidade cristã. Então, a minha trajetória no movimento social, no movimento negro e dentro da igreja, ela tem esse DNA da fé e da negritude. Evidentemente que minha trajetória na Igreja Católica é muito anterior a tudo isso, né? Eu começo lá nos idos dos anos 90, nos encontros de juventude, grupo de jovens, como muitos de nós, e vou seguindo minha caminhada até esse encontro pessoal com a minha própria identidade negra, né? E nós temos uma trajetória na vida, e essa trajetória, às vezes, vai nos colocando em vários ambientes dentro da igreja, né? Então, eu não comecei na igreja por conta da minha negritude. Comecei por conta da minha juventude, por conta da minha catequese, por conta do meu grupo de jovens da Crisma, né? Esse foi meu encontro de fé. E, ao longo do caminho, eu me encontrei como negro, né? Eu me identifiquei como negro por conta de um despertar de fé e negritude e uma vida dedicada à missão, né? À missão na sociedade, no movimento social, nas lutas raciais, digamos assim, né? Então, isso para dizer que essa
redemocratização do Brasil, lá no início dos anos 80, surge para nós o Movimento Negro Unificado, o MNU, como uma vertente de luta racial na sociedade, mas surge também como vertente da expressão da fé e da negritude, o Grupo de União e Consciência Negra. Este é o primeiro embrião, digamos assim, desse nascedor da fé e da negritude. Os nossos grandes lideranças negras, muitos deles já ancestrais, mas outros malungos e malungas que estão aí nessa trajetória de luta conosco até hoje. Aí depois a gente vai seguindo uma caminhada que nos leva até os agentes de pastoral negros, e depois dos agentes de pastoral negros, após a campanha da fraternidade de 88, então, a pastoral afro-brasileira. Em linhas gerais, é o meu berço de nascimento. É isso aí, irmão. Querido irmão André Guimarães, paz e bem, meu querido. Esqueci de mandar o link para você. Hoje eu estou todo enrolado, mas eu peço desculpa aí. Eu peço desculpa. Tá tudo certo. Não, meu irmão. Estamos na luta aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite ao povo aí do Diálogo da Esperança. E estamos aí numa conversa potente, fortalecedora. E está com o nosso irmão Nuno aí, irmão de luta, irmão da resistência. Ele não se lembra de mim, mas já estivemos em algumas ocasiões juntos. Inclusive lá no Espaço Santa Clara, em São João de Meriti, há muito tempo, Freitatá, há muito tempo. Bastante tempo. Muito tempo. Eu não tinha nem dread, nem barba. Mas maravilha, meu irmão. Seja bem-vindo aí, paz e bem. E vamos que vamos, Jefferson. Então, de certa forma, você já está falando aí, já falou sobre o momento que surge aí a pastoral afro, não é isso? Não é, Nuno? Nós temos 3 momentos, né, nessa história, de 80 até aqui. Então, o primeiro momento é esse do Grupo de União e Consciência Negra, um grupo que não tinha o desejo de ser uma estrutura de igreja. Era um grupo que se encontrava, vez por outra, para discutir as questões da fé e da negritude. Então, tinham ali leigos, tinham religiosos, tinham padres, tinham evangélicos, tinham protestantes. Ele não era especificamente o Grupo de União e Consciência Negra, não era um grupo específico da Igreja Católica. Ele era um grupo de fé. Tinha o pastor batista, metodista, Olímpio Santana, né? Então, essas pessoas se encontraram com esse desejo de discutir qual é a presença negra nas igrejas a partir do Evangelho. Então, tinha esse elemento muito importante da fé, mas tinha um elemento muito importante também do congregar as pessoas. Por quê? A única organização negra da época era o MNU, era o Movimento Negro Unificado. Né? Pós período da ditadura, essa redemocratização do país, não existia um outro organismo, um outro movimento negro que não fosse o MNU. Né? Então, as pessoas de fé começaram a discutir, olha, nós precisamos também nos despertar para essa nova realidade. O grande lance para essa organização de fé foi a Conferência de Puebla. Então, em Medellín, estava surgindo as organizações, as provocações no seio da Igreja Católica para a Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Então, eles iriam se encontrar em Medellín, na cidade de Medellín, em Puebla, para esta grande conferência. E ali tinha um elemento que era negros indígenas na América Latina e no Caribe. Era uma força que estava surgindo na América Latina e Caribe. Tanto a negritude quanto os indígenas. E no surgimento das discussões, no surgimento da preparação dessa conferência, esse grupo, então, foi se organizando, foi se articulando, foi se
foi criando sistematicamente elementos para o debate, para alimentar as discussões em torno da Conferência de Medellín. Foi a primeira vez que a igreja, concretamente, né, objetivamente, trouxe esse tema da negritude para a pauta, trouxe esse elemento para a discussão da igreja, né, para fazer referência não só à história da escravidão, mas também referência como dizer assim, a questão da pobreza, da miséria, né, que a escravidão deixou de legado. Né? E quem eram os herdeiros dessa pobreza, dessa miséria na sociedade? Os negros. Né? Então, houve um momento, um grande momento, digamos até de tensão, no bojo dessa conferência, em que a igreja, como estrutura, precisou se manifestar. E aí, no texto final, né, no texto final da Conferência de Medellín, teve um capítulo dedicado, muito curto, quase rodapé de página, dedicado a esse tema da negritude e dos indígenas. Então, os afro-americanos entraram na pauta da Igreja Católica a partir daquele momento. Né? E isso veio, então, criando formas, mecanismos de reflexão. E foi nisso que os padres conciliares e os membros que foram, digamos assim, peritos dessa conferência, ao chegarem de volta no Brasil, começaram a se organizar melhor. Então, Padre Toninho, né, Padre Batista, Padre Mauro Batista, né, não o Padre Batista, mas o Mauro Batista, começaram, e aí no Rio de Janeiro, Frei Tatá e tantos outros, o Frei Davi, um destes, enfim, foram se organizando em torno dessa temática, sem criar estrutura. Não se pensava numa estrutura, se pensava num grupo que discutisse o tema, mas não um grupo orgânico da igreja. E quando se encontravam, então, eles discutiam, a partir da sua experiência de fé, então, os evangélicos, né, digamos, os evangélicos mais ligados às comunidades cristãs, então os luteranos, presbiterianos, anglicanos, se organizavam junto com a Igreja Católica e faziam seus encontros temáticos nesse sentido. Com o passar do tempo, então, o grupo começou a se estruturar mais organicamente, criar uma coordenação, porque os encontros passaram de grupos, assim, digamos, de 30 pessoas para 100. Então, foi um chamado, foi um despertar da negritude nas igrejas. Existe um ambiente para que nós também possamos nos organizar. Vamos lá nos encontrar. Então, os encontros eram aqueles grandes encontros de arregimentar, eram aqueles grandes encontros de despertar da identidade, eram aqueles grandes encontros de alimentar a sua fé e a sua esperança, né? Numa sociedade que estava em transformação. Veja, nós estamos passando do período de ditadura para um período de redemocratização. E enquanto o MNU, enquanto o Movimento Negro Unificado, lutava para o combate ao racismo, para a denúncia do racismo enquanto movimento social e político, o grupo de União em Consciência Negra ia se organizando para ser um grupo de denúncia do preconceito, de combate ao racismo, mas também de dizer que a igreja precisava fazer uma reparação do passado, porque ela também fez um enfrentamento a sua própria, digamos assim, a sua própria estrutura, quando não assume a questão da escravidão, quando ela deixa de fazer uma referência à sociedade que estava escravizando os negros e negras naquele momento. A igreja, portanto, ela tem um pacto com aquela sociedade escravocrata daquele período. E esse grupo, então, vai chamando a reflexão. Olha,
A igreja precisa fazer uma reparação histórica, a igreja precisa pedir perdão do passado, a igreja precisa assumir concretamente, objetivamente, a identidade negra como uma identidade cristã também. Né? Aí o grupo caminha, evidentemente que há tensões nesse momento, já final aí dos anos, início dos anos 80, meados dos anos 80, começa a surgir tensões. Esse grupo se divide. E aí constitui-se, então, os agentes de Pastoral Negros. Os agentes de Pastoral Negros é um grupo de militantes leigos, basicamente leigos, que querem, digamos assim, colocar fogo no feno. Olha, esta igreja não nos representa porque ela não assume concretamente e objetivamente o seu papel na sociedade. Ela não está fazendo uma opção preferencial pelos pobres das periferias. Então, aí, aqueles padres, aqueles bispos, né, que participaram dessa conferência episcopal, começa a dizer que a igreja precisa fazer um pacto do centro para a margem, do centro para as periferias. Porque nas periferias estão esses pobres que precisam ter esse olhar preferencial da igreja. Né? E aí, lá em 88, então, 100 anos da abolição da escravatura, a igreja lança a campanha da fraternidade. Ouvir o clamor deste povo. Mas este grupo não queria que o tema fosse ouvir o clamor deste povo. Eles queriam que a igreja aprofundasse o assunto, fosse mais identitário na pauta da campanha da fraternidade. Eles queriam que fosse ouvir o clamor do povo negro. Existe um povo na sociedade que está marginalizado, que está refém do sistema, um povo que não é visto nem dentro da sociedade e nem dentro da própria igreja. Nós precisamos ocupar um espaço nesta igreja. Existe um dado da fé que permeia a nossa cultura, a nossa ancestralidade e, sobretudo, a nossa originalidade, que é o continente africano. Então, nós temos uma enculturação, vamos dizer assim, que precisa ser internacionalizada no seio da própria igreja. E aí houve, então, esse choque. Então, vocês estão querendo muito, estão querendo fazer com que a igreja assuma compromissos que não é bem assim. Né? Então, essas relações, elas foram muito caras a um grupo. Né? E este grupo, então, pós-campanha da fraternidade, faz uma opção para seguir a sua caminhada na sociedade, no movimento orgânico, né, tendo como elemento central esse dado da fé, né, não abandona o dado da fé, mas tem uma opção política. Tem uma opção socio-transformadora na vida do nosso povo. Né, que não é ficar sobre, digamos assim, a estrutura da igreja, propriamente, mas é caminhar com outras religiões, com outras vertentes de identidade afro-religiosa. Então, os agentes de pastoral negro do Brasil têm hoje este objetivo: caminhar na sociedade, trazendo o dado da fé como uma mística, como um elemento da sua utopia, como um elemento central da negritude. A negritude tem raízes, né, com a espiritualidade. E aí, um outro grupo, então, já nos anos 90, se organiza dentro da estrutura da Igreja Católica e caminha com, digamos assim, com as orientações próprias da Igreja Católica. Né? Não é um grupo ecumênico, macro-ecumênico, é um grupo próprio da Igreja Católica que se torna pastoral afro. Então, dentro da pastoral afro, eles não abandonam esta história lá do passado, né? Eles não
não abandonam esse nascedor, porque ali foi a mola propulsora o grupo de neoconsciência negra foi a mola propulsora para os agentes de pastoral negros do Brasil, e dos agentes de pastoral negros do Brasil surge o pastoral afro, surge o GRENI, o grupo de religiosos negros indígenas que se organizam dentro da Conferência dos Religiosos do Brasil, surge o IMA, o Instituto Mariama dos Padres, Bispos e Diáconos Negros, né? E a pastoral afro, então, se organiza também para poder tocar e levar adiante, seguindo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, essa dimensão mais profética, mais evangélica e, sobretudo, muito mais espiritual. Né? Ela fica muito dentro desse contexto da espiritualidade afro no seio da Igreja Católica. E aí, vão seguindo, vão caminhando essas outras vertentes todas que eu citei. Então, o GRENI no campo dos religiosos, o IMA no campo dos padres, bispos e diáconos negros, o Frei Tatá, por exemplo, é membro do IMA, né? E os agentes pastoral negros na vertente mais política, mais sócio-transformadora, sem perder esse dado da fé, esse dado da espiritualidade, da mística. Só que nós temos um ambiente um pouco mais plural de viver essa espiritualidade, porque dentro dos APNs congrega os católicos, os evangélicos, os umbandistas e os candomblecistas. E vários irmãos e irmãs das irmandades negras diversas, né? E aqueles até que não têm nenhum vínculo religioso propriamente dito, mas tem uma espiritualidade própria, uma mística, vive uma mística própria, também então se congregam dentro dos APNs. Então esse mosaico que nós temos hoje na história da fé e da negritude é algo muito plural, é algo muito, digamos assim, muito bonito. Porque a globalização hoje e a democracia hoje nos faz ser abertos a essas realidades que vão surgindo na sociedade. Né? Vai nos tornando cada vez mais membros ativistas de uma sociedade que vai aqui e acolá nos oferecendo várias opções de expressão. Então, tudo isso para dizer que, junto com o Movimento Negro Unificado, o GRUCOM e os agentes pastoral negros é as organizações mais antigas desse período contemporâneo do movimento negro no Brasil. Né? Então, seja para dentro da sociedade, para fora, no meio da sociedade, ou para dentro da igreja, né? Como centro de comunhão, de articulação, né? O MNU, os APNs e o GRUCOM são as três figuras, as três organizações mais antigas do movimento negro contemporâneo. Nuno, é interessante que a gente tem pensado, né? Eu sou metodista, e a gente tem pensado muito nesse movimento, nesse processo, né? E uma das figuras que sempre aparecem para nós é o Reverendo Santana, Olímpio Santana, que é a pessoa que vai fazer a articulação depois e que vai animar o Senacora, né, que é a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, que aí acaba dialogando junto com o Conselho Mundial de Igrejas, com o Conselho Latino-Americano de Igrejas. Então, acaba também avançando já uma outra dimensão, né? E é muito interessante você fazendo essa apresentação histórica, tal, assim, dizendo com muita tranquilidade e potência, né, a trajetória, porque na cabeça de quem está de fora é uma coisa só. Não se tem essa ideia desse grupo inicial do GRUCOM como centelha, digamos assim. A galera já pensa, eu mesmo, eu pensava que assim, os agentes pastorais negros, e aí por aí vai. Não, mas você está dizendo que tem um chão, tem
um processo, tem uma construção, e isso é muito legal, porque parte da nossa galera não tem nem ideia disso, Nuno. Tem nem ideia desses bastidores, de como começou e tal. O pessoal já acha que já foi a PN e acabou. E você está dizendo algo potente, digno. Quem estuda esse campo e tal, ó, tá aí uma testemunha, história oral na veia, né, Jefferson? História oral na veia. Tá aí relato de quem viveu, de quem estava ali no processo. Então, muito legal mesmo. Estou muito feliz pela tua fala, meu irmão. Potente mesmo. Jefferson? Então, a gente não tem noção, né? A gente que fica de fora, está em outras coisas, não participa da história no modo geral, desses movimentos todos, a gente observa que é uma riqueza muito grande. E uma coisa que eu observei agora na eleição e começo a observar é que a gente precisa realmente voltar a derrubar esses muros que nos dividem em grupos, cara, porque você veja a riqueza da parte final da fala, quando ele diz que hoje a questão da espiritualidade você congrega pessoas de várias vertentes diferentes, né, e que isso faz com que esse movimento da negritude ganhe força nos seus espaços particulares, uma vez que essa espiritualidade te dá força para que você chegue no seu espaço particular e você consiga colocar seu posicionamento em relação à sua história, à sua vivência de negro. Então, isso é muito rico. Eu tenho acompanhado muito essa questão política das mulheres negras nos últimos tempos agora, e você escuta muito dessas mulheres dizendo: a gente não tem, apesar de a gente ter uma nomenclatura política, a gente ser de um partido tal, na verdade, nós congregamos um grande grupo, um grupo maior de irmãs que estão lutando por um espaço dentro da vida política, a partir não da nossa nomenclatura política, mas da nossa condição de mulher preta, de mulher, de homem preto. Então, é importante a gente ter essa visão de que a gente precisa acabar com esses muros que a sociedade nos impõe e que nos divide, que não deixa nossa luta ser maior, né? Tomar um vulto maior. Então a gente acaba com essa nomenclatura. Então é muito lindo quando você escuta essas coisas e a gente vai construindo esse diálogo, esse debate em forma da nossa luta maior, que é acabar com esse preconceito, esse racismo que atrapalha o crescimento da nossa sociedade, que atrapalha o crescimento das nossas famílias, do nosso povo de um modo geral, que sofre as mazelas de uma sociedade racista em todos os ambientes, né? A gente está vendo aqui várias pessoas falando da Igreja Católica, né? E que a gente sabe que é difícil ter realmente um posicionamento em relação ao racismo. A gente sabe que a gente ainda sofre muito nos espaços católicos essa questão do racismo. E sim, a gente gritar: olha, é preciso rever essa história, é preciso mudar essa visão, é preciso que a gente abra espaço para as irmãs e irmãos pretos, para que eles coloquem tudo isso que está sendo feito por eles nessa história toda da igreja, né? Uma revisão da visão de evangelização que a igreja teve em relação aos povos indígenas, em relação ao povo preto. Tudo isso tem que ser debatido para que essas feridas sejam fechadas e a gente possa caminhar como católicos, irmãos cristãos, numa visão diferente da que foi colocada até agora, né? Então é uma coisa muito legal da gente estar observando. Mas, meu irmão, eu vou só aqui agora dar uma paradinha para a gente poder falar dos irmãos e irmãs que estão assistindo aí a nossa live, para dar uma moral, como a gente diz, né, para a galera que está participando aí. Então, a nossa irmã Luísa Camargo está dizendo que o nosso debate hoje é um diálogo necessário, está dando boa noite, querida irmã. Chayana Batista, aí, que é da Juventude Franciscana, está dando boa noite. Paz e bem, irmã. Valdevina Capistrano, está dando boa noite, paz e bem. A Mari Jennings, que é aquela irmã que veio aí falar da OAB, que veio falar para a gente na semana passada sobre a questão do racismo, comissão de racismo da OAB. Então, irmã, uma boa noite aí. A Cris Santana, dando boa noite. Vamos esperançar com certeza. O importante
é criar o diálogo da esperança. A irmã Regina Silva, dando paz e bem. Maria Oliveira, da Jufra aqui do Rio de Janeiro, dando paz e bem, boa noite. Aline Brum, boa noite, paz e bem. São os irmãos e irmãs que estão sempre com a gente aí. Rosimar Glória, boa noite, paz e bem, minha irmã. João Pio, dando boa noite, boa noite. E aí ele já começa aqui mandando pedrada aqui. Relações raciais e Igreja Católica, um bom tema para tratar do racismo institucional na instituição e sua responsabilidade histórica com a dominação do nosso povo. É isso aí. Muito bom. Irmã Daniele Lopes, paz e bem, irmãos e irmãs, está falando lá da Colômbia. A gente só gosta de falar isso para dizer que a gente é internacional, né? É importante a gente falar isso. A irmã lá da Colômbia, esse caramba, aí o pessoal fica, poxa, que bom, então é muito lindo isso. E ela também fala aqui, né? Travou aqui, peraí. Aí, voltou. A irmã está dizendo aqui, o racismo institucional é claro em nossas igrejas e por que não dizer em nossas próprias congregações religiosas, como nos mostra a história e também as experiências atuais. A irmã, além de tudo, está fazendo uma pequena denúncia aqui, que hoje ainda continua isso. Né? Daniel Silva está dando aqui, agente de Pastoral Negro do Brasil, 37 anos de luta e resistência. Vamos dar uma paradinha, depois a gente volta para falar mais sobre nossos irmãos e irmãs. E vamos para a nossa próxima pergunta. Querido irmão, tá com a pauta aí, André? Hoje? Tô. A gente está na terceira agora. Os agentes pastoral do Negro, como estão organizados no Brasil? Bom, os APNs, como o Daniel acabou de dizer aí, um abraço a ele, a João Pio, todos os que estão nos acompanhando aqui nessa live, nessa noite, né? Tem 37 anos, está organizado em 14 estados do Brasil, todas as regiões do país, né? Mais diversos estados. Estamos organizados, então, hoje como uma organização do movimento negro, uma instituição, portanto, ligada diretamente ao movimento social negro no Brasil, né? Com várias pessoas, desses vários aspectos que eu disse no bloco anterior, de várias religiões aí, né? De vários mosaicos de fé, mas que tem essa grande expressão, essa organização nos vários municípios, nos vários estados do Brasil, em diversos lugares, nas universidades, no aspecto político. O próprio João Pio acaba de sair da eleição municipal ontem, né? Foi um dos candidatos em Minas Gerais, né? Uma disputa muito aguerrida, muito forte, muito importante, né? Para nós. Então, os APNs estão em vários espaços da sociedade, né? Em vários ambientes que precisa levar esse debate da negritude, né? Essa coisa dos APNs e da nossa fé é também uma coisa para fora das igrejas, não só para dentro das igrejas. Nós temos que ser testemunhos na sociedade, temos que ser fermento na massa, né? No seio da sociedade, com essa nossa identidade negra, né? Levar o nosso olhar sobre aspectos religiosos, mas também sobre aspectos políticos, sobre aspectos ideológicos, sobre aspectos sociais, para o debate no seio da sociedade. Então, os APNs participam de todos esses ambientes que hoje nos congregam e nos organizam no seio da sociedade, né? Ou seja, é ser e viver como um sujeito da negritude nessa nova sociedade que vai se constituindo neste país democrático, participativo, né? Então, nós já tivemos presentes em todas as gestões do Conselho Nacional de Igualdade Racial, desde a sua criação em 2003 até agora, recentemente,
todos os mandatos do Conselho Nacional nós estivemos lá. Nós já participamos da organização e da construção de todas as conferências nacionais de igualdade racial que houveram, as 4 conferências de igualdade racial que houveram no Brasil. Nós estivemos participando delas. Nós estivemos no Conselho Nacional de Juventude. Nós participamos ativamente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, debatendo e levando esse tema da segurança alimentar e da negritude, porque nós sabemos que há questões específicas de saúde na negritude, que tem, portanto, elementos próprios de alimentação, das quais nós precisamos ter, e a própria defesa nessa questão da fé. Nós sabemos, por exemplo, que os povos de matriz africana têm alimentação própria, específica, e que o Estado precisa assegurar quando vai distribuir cestas básicas, por exemplo. Precisa atender a população com suas especificidades, seja na sua cultura, seja na sua identidade religiosa, seja na sua questão de saúde específica. Então, estes elementos das políticas públicas precisa ter esse recorte racial, precisa ir de encontro à realidade dos povos específicos na sociedade, né? O Brasil é feito de vários povos, de várias matizes dos povos, e a população negra, uma das maiores, ou a maior no país, ela tem especificidades muito, muito prementes, muito objetivas. E aí, então, a gente precisa estar nesses ambientes da sociedade e dos poderes constituídos para poder fazer a defesa da dignidade do povo negro naquilo que vai de encontro com a sua realidade. Então, os APNs estão organizados, os agentes pastoral negros estão organizados na sociedade desta maneira, ocupando os espaços de poder, oferecendo suas lideranças para ocupar esses espaços de participação social, de controle das políticas públicas, mas também atua a partir do seu lugar de pertença, né? Então, educadores, o tema da educação e da negritude da educação, né? Essa coisa mais de identidade negra, de despertar da consciência negra, que permeia a educação brasileira, né? Passa pela sala de aula. Nós, APNs, estivemos no bojo dessa construção, né? Vocês ouviram por aí na sociedade, muitas vezes, o nome de Petronília Beatriz Silva, que foi conselheira da educação e ali constituiu a Lei 10.639 no governo Lula. Ela é uma membro dos APNs. Os APNs no sul do Brasil, lá, sobretudo no Rio Grande do Sul, têm uma experiência muito rica dessa questão da identidade negra na educação. O despertar da identidade a partir da educação. Lá em Minas Gerais, a experiência riquíssima, né, da criança negra, criança linda, é essa coisa que vai se construindo no conceito já da adolescência, da pré-adolescência, do que significa ser negro neste país. Este país que, embora 130 e poucos anos do fim da abolição, ainda traz muito fortemente o racismo como uma vertente dessa agressão política e social que é fruto da escravidão, né? Então, o Andrés falava agora há pouco do seu dread, da sua barba, quer dizer, hoje você anda na sociedade livremente com seu dread. No passado, você não podia. Por quê? Existia um estereótipo de coisa ruim, de marginal, de que ser negro não era bom, de que negro não tinha alma. Hoje, né, um dia após, aqui entrando já no cenário da político que vivemos ontem, olha, que mosaico lindo nós constituímos nesta eleição. A quantidade de negros e negras que foram eleitos para as câmaras de vereadores com seus dreads, com seus cabelos, lá no passado se dizia cabelo pichain, né?
Que beleza hoje você não ter mais que dizer para as pessoas que para ser aceito precisa ter boa aparência. Você vai para dentro da Câmara de Vereador com a sua aparência, com a identidade que você se afirma, com a identidade que você foi reconhecido nas urnas. Que beleza isso, não é? Mas isso não foi uma trajetória fácil. Isso foi uma luta. Isso foi um ambiente que foi sendo conquistado pouco a pouco, a duras penas, né? Por pessoas que já não estão mais entre nós, mas por pessoas que ainda estão entre nós e algumas já carcomidas pela sua luta. O André lembrava aqui o reverendo Santana, acabou de fazer 80 anos de idade, né? Uma pessoa que tem um legado histórico nesse país, viajou esse país de ônibus, fazendo com que a negritude assumisse a sua identidade negra, se reconhecesse como negros, né? E que pudesse ser esse fermento na sociedade. Estar hoje nas câmaras de vereador é ser fermento na sociedade, levar esse tema do racismo, esse tema, João Pio trouxe aí há pouco, né? A questão do racismo institucional. Olha, esses parlamentos não nos recebia tempos atrás. Hoje precisa nos receber, né? Eu me lembro bem, a vice-governadora, eu sou servidor público federal, a vice-governadora do Piauí, Regina Souza, é uma mulher negra, né? Foi doméstica no passado, é uma mulher negra, e quando ela foi para o Senado da República, as pessoas que circulavam ali no Senado, que eram servidores do Senado, a identificavam como a tia do cafezinho, porque a Regina não chegou no Senado da República com aquele estereótipo de senadora, como todos os quadros e as TVs revelam na sociedade como tem que ser um parlamentar, né? Se vocês se lembrarem bem da trajetória de Benedita da Silva no Rio de Janeiro, quando candidata a sua primeira candidatura à vereança no Rio de Janeiro, a Benedita foi impedida de entrar no elevador social, porque era uma mulher negra. E ela disse não, isso precisa mudar. E hoje vejam vocês, foi governadora, foi ministra de Estado, acaba de sair de uma eleição para a prefeitura, é deputada federal. Então, esse racismo institucional precisa ir sendo combatido na prática pela nossa presença. Pela nossa presença. Colocar-se à disposição para ocupar esses espaços sem medo. Né? Sem medo. Então, a igreja precisa nos alimentar desta esperança que a Cris colocou aí há pouco no chat, nos alimentar dessa esperança e nos imbuir dessa dignidade cristã, para que a gente possa ver cada vez mais presença de pastores negros, de bispos negros, de padres negros, de religiosas negras, ocupando esses espaços dentro da igreja. A igreja precisa fazer um meia-culpa. A igreja precisa perceber que no passado ela também foi racista. Né? Ela foi racista quando ela fazia uma separação das presenças. As religiosas negras e os religiosos brancos. Né? Vejam que há bem pouco tempo nós viemos ter um conjunto de bispos negros na Igreja Católica. Pouco mais de 30 bispos negros hoje na Igreja Católica. Né? Nós estamos falando do maior episcopado do mundo. Né? No bojo de 400 e tantos bispos na ativa e eméritos, nós temos pouco mais de 30 bispos negros. Né? Há uma necessidade, então, portanto, que negros e negras ajudem a igreja a fazer esse meia-culpa. Né? Não é só ocupar esses espaços, não é constituir esses espaços, APNs, Greni, IMA, Pastoral Afro, não é só criar esses espaços, esses ambientes, mas é dar oportunidade para que, a partir desses ambientes, a gente fale, a gente se projete, a gente se veja, né? A gente olha para um programa de televisão e se veja lá, naquele programa
programa católico, a Rede Vida, hoje não tem uma presença de religiosos negros nos programas da TV católica. Né? Você abre lá o canal de televisão nas madrugadas para ver os programas evangélicos que tem, né? Lá nas madrugadas principalmente, você não vê pastores evangélicos negros. Muito pelo contrário, você vê pastores evangélicos falando mal dessas expressões de fé. A Umbanda e o Candomblé precisaram entrar no Supremo Tribunal Federal para ter direito de resposta à agressão. Um pastor evangélico, anos atrás, né, violentamente agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Talvez os mais jovens aqui nessa live, que acompanham essa live, não saibam disso ou não tenham acompanhado isso. Mas nós, da geração mais antiga, acompanhamos esse tipo de coisa, pelo simples fato deste racismo que existe na sociedade e nas igrejas. Né? Então, isso vai contaminando, esse racismo social vai contaminando também as igrejas, vai contaminando o ambiente de fé. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, evidentemente, mas também ter a oportunidade de falar sobre as questões que ficaram no passado, fazem parte de um legado da igreja. Né? Então, esses elementos todos não podem ser perdidos na história. Maravilha. Você falou do evento de 1992. Eu esqueci o nome do padre, que no dia 12 de outubro ele começou a chutar, não foi? Foi. No dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele começou a chutar. Olha só como é que essa imagem é feia. Essa neguinha. Ele falou assim, essa neguinha. Foi um pastor da Igreja Universal. Da IURD, foi ele mesmo. Que foi para Portugal, aí Portugal ele foi para não sei aonde, e aí esconderam ele durante um tempo, e aí abafaram. Aí depois vieram com um livro Caboclos, Anjos ou Demônios também, vieram na sequência. Então, o povo fala da intolerância religiosa hoje, mas a gente que já está no movimento já está ligado nisso há muito tempo. Né? E é nítido que a IURD começou atacando a Igreja Católica, aí, num determinado momento, ela viu que estava tomando na cabeça, a galera juridicamente estava apertando, e eles vão para o nosso povo de religiões de matriz africana. Então, a gente vê aí uma movimentação, um giro, né, da intolerância religiosa. Bom, Nuno, você pode dizer para a gente como é que é o cotidiano? Você já falou um pouquinho, mas como é que está, assim, como é que funciona, como é que é a pessoa que vai chegar hoje no núcleo de APN? O que ele vai encontrar lá? O que essa pessoa vai encontrar lá? Primeiro, um ambiente de acolhimento muito grande. Os APNs se denominam malungos e malungas, são companheiros de luta, irmãos de caminhada, é um termo africano, africano, e primeiro, então, esse ambiente de chegada, de acolhida, né, encontra-se um ambiente muito forte de irmandade. Então, nós somos uma grande família, onde todos caminham juntos, têm uma percepção muito forte de comunidade de vida, comunidade de acolhimento, como qualquer família, uma divergência identitária. Então, essa pessoa vai estudar, ela vai para o banco, ela vai para a cadeira. Né? Ela vai primeiro encontrar-se com a sua própria identidade. Ela vai encontrar um ambiente de formação. Os APNs têm muito esse ambiente de formação, de preparação. Antes de ir diretamente para a luta, para o enfrentamento, ela precisa perceber quem ela é, o que significa ser negro neste país, o que significa ter esta pele negra. Né? Então, os APNs dão primeiro esse ambiente de formação, de
encontro da sua identidade negra. Depois, o outro aspecto é esse próprio de ir para a luta, né? Esse ambiente de ser um fermento na massa, de ocupar os espaços, né? Se oferece a oportunidade de lutar concretamente, objetivamente, os seus lugares de escolha, de opção preferencial para a sua luta, né? Seja no sindicato, seja no partido político, seja na universidade, seja na sua profissão, aonde você está, a partir de que lugar você fala, é nesse lugar que você precisa fazer a sua luta. Os APNs te propiciam este ambiente de liberdade para a escolha do seu lugar de luta, né? E o terceiro aspecto é este aspecto de ser promotor de ações afirmativas, de ser também promotor da igualdade racial, né? A gente não pode ficar só na denúncia do racismo. Você precisa ajudar o Estado brasileiro, você precisa ajudar o governo a encontrar mecanismos e elementos, ferramentas para se combater o racismo. Então, a participação social é um espaço muito árduo para os APNs, muito caro a nossa luta, né? A gente faz questão de participar como organização social, né? Não é como braço de governo A ou de um governo B. É um braço na luta do controle social, da participação política, né, social. Então, os APNs entendem isso como importante. Então, veja, há pouco eu dizia que nós participamos de todos os mandatos do Conselho de Igualdade Racial, participamos dos mandatos do Conselho de Segurança Alimentar, do Conselho Nacional de Juventude, né? Tivemos em comissões, ou seja, independente de qual é o governo, independente de qual é a sigla partidária, o controle social é sobre a política, o controle social é sobre a ação do Estado, não é sobre o governante. A gente não dialoga com o governante, a gente dialoga com o Estado brasileiro. Então, os APNs oferecem a oportunidade das pessoas também terem esse espaço. Ô, Nuno, é legal dar um testemunho, claro, de como eu fui alcançado, né, pela Pastoral Afro, melhor, pelas APNs, né, pelos APNs, lá no Salão Quilombo, em São João de Meriti, junto à tia Ana, o falecido Anderson, que era do Sindicato dos Laticínios, que foi brutalmente assassinado, né, na Baixada Fluminense, e vários outros irmãos e irmãs, e como era legal o espaço, né, do Quilombo, você chegava lá, você tinha acesso a vários vídeos, acesso a vários broches, livros, né? Então, foi um espaço muito, muito legal para mim, né? E depois, né, eu tive a oportunidade de seguir minha espiritualidade junto à comunidade metodista num culto da pastoral de combate ao racismo, né? Que a Igreja Metodista também anima a pastoral de combate ao racismo a partir desses diálogos, né, ecumênicos, do Reverendo Santana, do Gerson, Maria da Fé, Fezinha, Eva, né, no Rio Grande do Sul, o Carmelindo, no Nordeste. Então, esses metodistas se organizam e animam a pastoral de combate ao racismo na Igreja Metodista, mas tudo fruto desse movimento aí, né? Fruto desses encontros, fruto desses debates. Eu vi, né, infelizmente, iam jogar fora, depois eu conto a história, por que queriam jogar fora esses materiais, mas eu me lembro que um tempo antes no Quilombo, vou logo abrir o jogo, tinha uma galera, né, um grupo, né, de frades que, enfim, que se inquietaram com o espaço do Quilombo e, desalojaram o Quilombo de lá, né? Você, obviamente, sabe dessa história, né, que tiraram o espaço do Salão Quilombo de São João Batista, desalojaram
expulsaram o Salão Quilombo e queriam jogar várias fotos fora. E eu me lembro de uma foto que na época a gente até arquivou e depois ficou com o Educafro, dos debates de candidatos a deputado, candidatos a vereança, candidatos negros que se reuniam ali, o povo vinha com carta de compromisso e a pessoa assinava. Então, hoje, como você falou, se a gente tem hoje, Nuno, uma galera que está sentando hoje na cadeira, esses mais velhos tiveram muita colaboração nisso, sabe? Que abriam as paróquias, usavam o espaço das paróquias para poder fazer o debate, mobilizavam o povo levava perguntas. Lá em Nilópolis, Jefferson, na comunidade Aparecida, né? Também tinha a mesma tradição. Então, assim, é uma educação política que hoje se perdeu, mas que tem raiz. A resistência que brota ali pequenininha tem raiz, e o fruto, ou melhor, é fruto dessa raiz que foi plantada lá atrás. Então, você está contando essa história, inclusive o Pio disse que vai mandar um livro, eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar o livro, vou porque eu estou pensando, inclusive falei com o Jefferson, que vai ser meu co-orientador, que o Negão também é historiador, né, meu irmão? Nós somos da história, então a gente tem que ocupar isso aí. E vamos escrever nessa história. E eu quero muito fazer uma reflexão do movimento religioso nesse contexto. Então, estou ouvindo o irmão, rapaz, eu estou aqui soltando fogo de artifício, assim, porque é isso, irmão, a gente precisa lembrar realmente dessa história. Então, meu irmão, uma pergunta. Como você respondeu basicamente muitas coisas, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Você já falou dos frutos da campanha da Fraternidade de 88, já falou os frutos. A pergunta que fica é, por que não tivemos uma outra campanha da mesma dimensão de que tivemos em 88? Recentemente, nós fizemos uma provocação para a igreja, para a CNBB, para o Conselho Permanente da CNBB, em vista dos últimos acontecimentos, né, esse premente aumento aí do racismo no Brasil, já passado mais de 30 anos, a última campanha, nós então provocamos a CNBB com uma nova campanha da Fraternidade sobre a negritude. Os bispos, então, mais de 60 bispos que fazem parte do Conselho Permanente, negaram esse pedido, né? E colocaram o tema da educação como tema central, mas agora, com o surgimento do Papa Francisco na Igreja Católica, tem um grupo na América Latina forçando a Conferência Episcopal Latino-Americana, tem forçado o Vaticano a pensar um sínodo sobre a negritude. Um sínodo, assim como ocorreu agora o sínodo da Amazônia, para tratar das questões da Amazônia legal, com os vários países da grande Amazônia, sobre o meio ambiente, essas questões mais específicas. Então, o CELAM, um grupo de negros e negras da América Latina toda, das várias conferências episcopais da América Latina, estão se organizando para que o Vaticano convoque um sínodo da negritude. Então, alguma coisa ligada à diáspora negra. Então, sínodo da África e da diáspora, esse é o tema do sínodo. Sínodo da África e da diáspora. Então, eu creio que a partir dessa provocação do Vaticano, as conferências episcopais serão chamadas a uma reflexão mais aprofundada do tema da negritude e da fé, né? Nós, internamente, que participamos da Igreja Católica, temos forçado a barra, né? Semana passada, por exemplo, lançamos o Observatório
racial, Dom José Maria Pires, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Foi uma live com mais de 80 participantes de vários segmentos da sociedade, representações do movimento negro, religiosos, etc. Então, isso vai ecoando, né? Isso vai ecoando. Nós vamos criando uma ambiência favorável a esses momentos. Vai chegar uma hora em que a igreja vai ter que fazer aquilo que o nosso Iedo, querido Iedo aí do Rio de Janeiro, gosta de dizer sempre. Vai chegar uma hora que a reparação histórica terá que ser feita. Então vai chegar um momento que a igreja, ou as igrejas, que não é só a igreja, as igrejas todas, vão precisar fazer uma reparação histórica, né? Vão precisar fazer um olhar profundo, né? Porque não basta só pedir perdão. O pedido de perdão por conta da escravidão, João Paulo II já fez. João Paulo II já fez o pedido de perdão pela escravidão, lá na Conferência de Santo Domingo. Né? Não basta só pedir perdão, tem que fazer gestos concretos. E a reparação histórica é criar ações objetivas, é criar laços afetivos com as personalidades negras nos seus mais espaços, nos seus mais... Assim, o Papa Francisco, eu não sei se vocês se lembram, no encontro que ele teve com os movimentos sociais na Bolívia, o Papa Francisco se fez se reverenciou diante da Macota Celinha, uma mãe de santo do candomblé, lá de Minas Gerais, né, para pedir a bênção. É isso, uma convivência fraterna, uma convivência harmoniosa. Né? Não é quando uma criança ou um jovem, alguém, vai para a escola na sexta-feira, não pode carregar a sua conta, não pode ir com a sua conta do candomblé no pescoço, né? Porque ele é aviltado. Né? Da mesma forma, quando um pai de santo ou uma mãe de santo entra dentro de uma catedral da Igreja Católica, é visto com espanto. Olha, está chegando um macumbeiro, e aí todo mundo olha com espanto aquilo. Não, nós queremos que as pessoas vão para o seu trabalho, vão para a sua universidade, vão para a sua escola, com a sua conta, da mesma forma que nós queremos que eles venham para o altar das nossas comunidades de fé, que eles participem conosco das nossas rodas de reflexão religiosa. Né? Heitor Frisotti, um padre italiano radicado na Bahia, já falecido, ele dizia, no Evangelho tem cheiro de negro nas coisas do Evangelho. Nas linhas do Evangelho tem cheiro de negro. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar profundo, né? De que nas questões de fé nós temos uma enculturação negra muito forte, uma enculturação negra muito pesada. Né? Não dá para negar essas questões. Irmão, deixa eu só colocar uma coisa que é importante, porque a gente aqui já estamos desde maio com essas nossas lives, e nós tivemos aqui há um pouco tempo o Francisco Orofino. E Orofino, uma fala dele, o teólogo, né, Francisco Orofino, o biblista, numa das falas dele, é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que também tem algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro. Depois do pontificado do João Paulo II, somado ao pontificado do Papa Bento XVI, a gente tem um grave problema no episcopado brasileiro nas nomeações dos bispos e arcebispos brasileiros. Né? Como católico, eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque é a realidade. E dentro dessa problemática, hoje, quando você fala de um sínodo da negritude, da diáspora, eu me pergunto até que ponto a nossa igreja vai conseguir se aprofundar nisso a partir do episcopado que a gente tem hoje. A gente sabe que alguns bispos, e a gente tem alguns bispos e alguns cardeais e tudo que abraçariam essa luta. Mas a gente sabe que a maior parte não. Né? A gente vê aí no Brasil a gente passando um grave problema de
com a Covid, o povo morrendo de fome. A gente não vê muitos arcebispos e bispos aí se posicionando em relação a essa questão nos seus estados, nas suas cidades, nas suas dioceses. Vemos a CNBB como órgão maior se posicionar, mas não vemos, basicamente, esses caras na rua, com o povo, incitando a igreja a fazer o seu papel. A gente não vê. A gente vê muito timidamente. Então, irmão, eu queria te fazer uma pergunta que não está no nosso script assim. Que esperança nós podíamos ter, né, de que esse sínodo não fosse como aconteceu com o sínodo da Amazônia, boicotado, né? Que foi boicotado aqui no Brasil, a gente sabe disso. A gente que está dentro da igreja progressista, né, de uma igreja, a gente ficou sabendo, a gente participou, a gente estava, mas a gente sabe que em boa parte do Brasil muita gente nem soube direito o que era, né? Então, que esperança nós podemos ter diante desse retrato que a gente tem da igreja hoje, da estrutura eclesiástica brasileira hoje, desse sínodo do Papa, que de repente o Papa Francisco se anime até em criar, de ele realmente trazer esse debate dentro da igreja, né? Que esperança a gente vai ter? Nós temos hoje um episcopado brasileiro muito dividido. Não é mais aquele episcopado dos anos 80, dos anos 90, muito progressista, um episcopado muito ativo nessa opção preferencial pelos pobres, né? Mas nós temos hoje um grupo de mais ou menos 150 bispos que se organizam em torno de um movimento chamado Diálogo pelo Reino. Com esses 150 bispos que assinaram aquele documento recentemente, né, que foi uma carta muito forte, muito profunda, né, que questionou o governo brasileiro. Né. Este grupo de bispos, então, tem aí em torno dos 150, tem em torno aí de uns 40 ou 50 que se reúnem quinzenalmente para poder tratar dessas questões e acompanhar essa realidade brasileira hoje de forma mais progressista, né? Eles se organizam independente da CNBB, eles se congregam independente da estrutura da igreja no Brasil. Eles se organizam enquanto bispos, independentes, etc., eles se organizam em torno disso. O grupo de padres, diáconos, bispos negros, hoje, também já somam em torno de uns 30 bispos negros, mais ou menos, com mais, digamos aí, quase 100, 150 padres negros e religiosos negros. Religiosos que eu digo são as irmãs e os padres das congregações religiosas. Então, nós temos um grupo que, no momento ideal, se somam a essa causa. Eu tenho certeza que eles vão fazer um barulho, vão fazer um eco neste sentido, né? Um sínodo convocado pelo Vaticano, a partir do Papa Francisco, evidentemente que a igreja tem que dar respostas, né? Ela é chamada, enquanto instituição, a dar respostas. Outra questão que se trata é da efetividade dessa resposta, se ela vai ou não se concretizar na base. Isso é uma outra questão, né? Mas, enquanto instituição, ela tem que responder à convocação do Papa, que tem sido muito parceiro. O Papa tem sido nossa grande voz. O Papa Francisco tem sido, neste instante da nossa vida, ele tem sido aquela fonte do esperançar cada um de nós. Ele tem sido o grande êxodo, né? Então, o êxodo lá na Bíblia, o Papa Francisco tem sido para nós esse grande êxodo neste momento. Então, a partir do momento que convocar, eu tenho certeza que um grupo muito significativo vai se somar a nós e vai aí, evidentemente, nada para nós é dado de graça, nada para nós é dado com facilidades, né? As rosas chegam, mas no seu caule tem espinhos, né?
e aí cabe a nós ir tirando esses espinhos e tentando salvar ali as pétalas e as folhas. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhando cada dia, sempre com a esperança, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, nós estamos caminhando para o seu centenário, né, de vida. Dom Paulo dizia sempre, de esperança em esperança. Não existe facilidade, nós temos que encontrar outros caminhos e outras portas. Né? Eu nunca me esqueço de uma história que ele costumava contar sempre, quando a conjuntura estava difícil. Né? Ele recebeu um telefonema dizendo que pessoas estavam sendo torturadas no presídio ali da Avenida Tiradentes, né, ali na onde era o DOPS, antigamente, né, no período da ditadura. E ele levantou um dia muito cedo e foi lá, para poder verificar de perto se isso estava de fato acontecendo. Encontrou as portas fechadas, não receberam Dom Paulo. A segurança veio e disse, olha, aqui o senhor não pode entrar, é um lugar de segurança nacional, né, e aqui o senhor não pode vir. Então, ele saiu, e ele ia indo embora, uma moça da própria segurança chamou ele e disse, Dom Paulo, a porta do fundo está aberta. Ele deu a volta no prédio, entrou por aquela porta que estava aberta e chegou exatamente no momento em que uma pessoa estava sendo torturada no cárcere. Então, ele sempre dizia para nós, quando você encontra a porta central fechada, busque brechas, busque outros caminhos. Né? Sempre existe um caminho, sempre existe uma brecha. Esse era o nosso Dom Paulo. Né? Então, neste aspecto, nós não podemos assim olhar para este grupo de bispos. Vocês aí no Rio de Janeiro tem um episcopado muito conservador, tem bispos muito conservadores. Estamos bem servidos. Na cidade do Rio de Janeiro. Né? Não é só na cidade, não. Na Baixada tinha sempre bispos muito progressistas. Hoje está se mudando um pouco essa realidade. Mas aqui São Paulo não é diferente. Né? Eu mesmo fui uma vez questionar o arcebispo por que tinha entregado a sede central dos agentes pastoral negros do Brasil para a Renovação Carismática Católica. A Igreja da Boa Morte era referência não só para os APNs como sede, mas era referência para o movimento negro no Brasil. As reuniões que o movimento negro fazia para discussões das suas pautas, suas questões, era ali no Quilombo Central. Cursinho pré-vestibular da Educafro, o primeiro era ali no Quilombo Central. Né? Então, eu fui questioná-lo sobre isso. Eu disse, o senhor não acha que a igreja tem uma reparação a fazer conosco? O único espaço que a gente tinha, que a gente se encontrava, o senhor nos tirou. Ele falou, não, isso não é uma dívida que eu fiz com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Essa coisa do passado não é minha, porque eu não era nem bispo naquela época. Eu escutei isso de Dom Odilo Petruccieri, cardeal da igreja. Quer dizer, nós temos que encontrar a alternativa. Aonde fica as portas do fundo quando a da frente está fechada? Né? Então, este sínodo é um sínodo que nos esperancia. É um sínodo que nos traz esse novo vigor do Papa Francisco, que nos organiza em torno do tema da fé e da negritude, dentro, não só da Igreja Católica, mas acho que dentro do ambiente de sociedade, porque tudo aquilo que a igreja fala, tudo aquilo que a igreja faz, tudo aquilo que a igreja reage, ressoa na sociedade de uma forma muito premente. Né? Então, eu acho que esperançar é a grande palavra do dia. Esperançar. Né? Ter esse profetismo de Francisco como algo que nós vamos colher lá na frente, a partir da ação da igreja e a partir do nosso testemunho de fé, seja ela de qual natureza for essa fé, eu acho que nós temos que testemunhar como um ato de esperança, né? Um ato de utopia, um ato de liberdade para o povo negro, que depende muito de nós e da nossa ação na sociedade. Show.
Jefferson, a gente já está indo para a última pergunta, bem dizer, para tu ler aí o povo aí. Inclusive, o João falou que é para mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail, Pretinho, com o endereço. Não vou perder essa boa, não. Não vou. Eu não vou deixar passar batido, não. Olha, dependendo de qual livro ele fala, ele vai ter que arrumar 3, viu? Ah, meu Deus do céu! Mas olha só, o João teve várias participações. Não vou colocar todas as suas participações, não, tá, João? Vou colocar algumas só. O João está dizendo aqui: hoje ainda há um silêncio na Igreja Católica em relação ao racismo. Desde 1988 não houve mais tomada de posição explícita em razão das mudanças e força dos setores conservadores. Nosso irmão Rodinei está sempre com a gente, deu boa noite. O áudio estava ruim, aí o Moacir falou aqui, mas já está legal. Ana Maria Rodrigues diz: este silêncio da Igreja Católica deixa bem claro que ela tem lado. A irmã Mary Jane está dizendo que a Igreja Católica, como conivente com a escravidão que foi, deve buscar dar protagonismo à luta contra o racismo em seus espaços e junto a toda a sociedade. O João diz aqui: as igrejas cristãs, em suas diversas denominações, não se posicionam. O posicionamento é das pessoas, dos sujeitos. Realmente. Camila Silva deu boa noite. Cecília Barbosa, boa noite, tema importante. Cecília depois comenta: realmente, Nuno, foi bonito de ver nossas pretas e pretos conquistando seu espaço nos espaços de poder. Antônio Almancio dando boa noite. Fala aí, Antônio. Boa noite, paz e bem. O irmão Daniel Silva dizendo: fui acolhido e formado dentro dessa entidade. Hoje, uma das coisas que mais tenho orgulho é de pertencer a essa grande família espalhada pelo Brasil. E Paulo César Gomes dando paz e bem com muito axé. E o João aí, ó, deixou o e-mail dele aí para você, André. Depois você olha aí no chat aí, que tá o e-mail dele aí para você mandar uma mensagenzinha para ele. Também vou mandar, que eu também quero os livros. Mas eu não sou tão empático como... Ele falou você e eu, Jefferson. O irmão é generoso. Agora tem o Nuno também. O Nuno falou que ele vai querer também. Dependendo, né? Mas só vou deixar uma frase. Lembre de mim quando entrares no teu reino. E depois a Filezão, aí, ó, o livro Filezão, não, isso aqui. Lembrem de mim, um jovem historiador que tem o desejo de crescer na sabedoria, com informação. Jefferson, só tem uma pergunta para o nosso irmão. Eu faço ou você faz? A irmã aqui, ó, todo mundo mandando e-mail. Olha. Vai ter que fazer uma editora aí. Isso aí não é problema nosso, né? Isso aí não é problema nosso. Isso aí é com o João. Vamos lá. Ele já até falou, né, André, dessa pergunta um pouco. Do Papa, já? Mas o que eu queria provocar é o seguinte, Nuno, claro que, né, que vocês veem minha posição, que vem no Papa imagina antirracista, e aí eu quero radicalizar um pouco. É possível que já existe a possibilidade, vocês já pensaram nisso, dos agentes pastorais negros, que obviamente não é só no Brasil, mas parte do conjunto da América Latina, nós também temos também, não é isso? Pastorais negros também? Tem. Existe um encontro que ocorre a cada 2 anos, chamado EPA, Encontro da Pastoral Afro-Latino-Americana e Caribenha. O próximo ano acontecerá no México. Então, ali você tem várias vertentes, várias expressões da organização afro-religiosa no seio da Igreja Católica. Algumas mais
alinhadas ao movimento negro, como os APNs aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos lá na Colômbia mesmo, existe uma organização dessa. Tem outras que são extremamente alinhadas à Igreja Católica, mas a gente caminha, e isso que é o bonito, né? A gente consegue dialogar, a gente consegue ter essa expressão de que o importante é a unidade, é a comunhão, é esse Ubuntu, né, em torno da nossa realidade. Então, a partir disso, a pergunta é possível esses encontros, um grande encontro, e com o Papa Francisco? Assim, eu sei que existe a articulação do sínodo e tal, mas existe aí o desejo de vocês de fazer aí, de ter uma conversa desse coletivo, desse grupo, diretamente com o Papa Francisco? Você acha que é possível isso? Então, Nuno, rapidamente, sabendo que a gente que já sabe, foi falado aqui numa das nossas lives também, que o grupo dos Padres do Caminho enviou uma carta para o Papa reclamando da questão do racismo na Igreja Católica no Brasil, e ele respondeu de uma maneira assim, muito singela, falando que ele sabe dos problemas e tal. Em cima disso aí, também você pode fazer a sua reflexão aí em cima do que o André está falando. É verdade, Jefferson. Os Padres da Caminhada, um grupo grande, mais de 300 padres no Brasil todo, se organizaram em função daquela carta ao povo de Deus que os bispos do diálogo fizeram em meados de junho, julho, uma coisa assim. Organizou, então, um grupo de padres chamado Padres da Caminhada. Eles escreveram ao Papa Francisco pedindo que o Papa tivesse, porque como é que funciona isso? A nunciatura apostólica no país, que é, digamos, a embaixada do Vaticano naquele país, é que articula e organiza a indicação de bispos, né, para a nomeação do Papa Francisco. Nem sempre o Papa, diretamente, ele como pessoa, indica ou fica ali sabendo. Quem faz todo esse processo é a sua assessoria a partir da nunciatura apostólica. Então, eles estavam, assim, um pouco receosos com essas várias nomeações de padres para o episcopado não negros, bispos não progressistas, muito conservadores e que não dialogavam muito com essa opção preferencial pelos pobres como no passado. Então, isso estava incomodando muito esse conjunto de padres e escreveram ao Papa Francisco, a coisa aí de 2 meses atrás, e o Papa, então, respondeu a carta, dizendo que ia tomar mais cuidado, mais atenção com essas nomeações aqui no Brasil, né? Então, respondendo mais diretamente a pergunta do André, é evidente que se houver uma oportunidade, uma possibilidade, nos organizaremos para isso. O Papa é muito dialogável, ele é muito aberto a essas questões. Ali naquele encontro na Bolívia, por exemplo, houve um diálogo do movimento negro brasileiro, várias organizações do movimento negro participaram desse encontro na Bolívia e dialogaram com o Papa diretamente sobre isso, né? Não é tão simples, né? Entrar numa agenda do Papa não é uma coisa muito fácil, mas nossa grande esperança é que este sínodo da África e da diáspora ocorra de fato, se concretize de fato, porque ali sim nós teremos um ambiente de sentar e dialogar diretamente com o Papa e fazer uma reparação, né? Mais do que pedido de perdão, fazer uma reparação histórica, concreta, objetiva, de tudo aquilo que a Igreja se eximiu no passado ou favoreceu que ocorresse com os negros e negras no seio da Igreja. Então, Nuno, em cima do que você está falando, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre essa temática.
uma vez que a gente está falando sobre a questão do racismo na igreja. Vocês estão articulados dentro desse movimento da economia de Francisco? Estão participando dessa movimentação? Como entidade, não. Enquanto APNs, não. Mas tem pessoas nossas, eu próprio já acompanhei algumas reuniões, já tive presente em algumas atividades da economia de Francisco, preparatórias ao encontro da economia de Francisco e Clara, que ocorrerá agora, nas próximas semanas, lá em Roma, né? Ou a partir de Roma, agora, porque a pandemia não vai permitir um encontro presencial mais, mas haverá um encontro virtual na semana que vem. Por parte da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a qual eu sou o secretário adjunto hoje, sim, a CBJP tem participado da economia de Francisco e Clara, através do Observatório da Economia, tem feito notas, tem feito textos reflexivos a partir desta organização. Né? Sabe por quê, Nuno? É porque vem de uma reflexão minha, e eu tenho provocado muito meus irmãos, que eu sou da Ordem Franciscana Secular, sou franciscano, e eu tenho provocado muitos irmãos e irmãs jovens aí que estão envolvidos nessa questão da economia de Francisco, sobre uma coisa importante, não só no Brasil, mas na América Latina e na África até, né? Mas muito mais na América Latina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, que o tema da economia solidária, ela obrigatoriamente tem que passar pela questão do racismo. Né? Se nós não cuidarmos do racismo, não vai ter economia solidária no Brasil. Essa forma de economia que está sendo proposta pela economia de Francisco, se ela não perpassa pela causa do racismo, que é um racismo estrutural no Brasil, que é um racismo que faz com que os benefícios econômicos não cheguem na população preta, que a educação financeira não chegue na população preta, que o emprego não chegue na população preta. Então, muito me incomodou e incomoda ainda que a nossa causa seja uma causa meio que transversal, que está perpassando distante, e ela devia ser central no caso do Brasil, na questão da economia de Francisco e Clara, entendeu? Eu acho que até entre nós que somos progressistas, existe essa dificuldade de enxergar que para que a gente tenha uma economia dinâmica, pujante, uma economia que traga justiça social no Brasil, isso tudo passa pela questão do combate ao racismo. Eu acho que aí, dentro de toda essa reflexão que você está fazendo, a gente vem fazendo essa noite, do racismo dentro da igreja, da visão da igreja de não tratar do assunto e tudo mais, perpassa também essa ideia de que quando chegar nossas propostas lá, em Roma, da economia de Francisco, essa questão toda, a nossa causa, né, que é muito importante, ela seja uma causa, só mais uma das causas do problema brasileiro, e não a causa fundamental que aconteceu desde a abolição, né, quando o povo preto é largado na cidade, né, sem emprego, sem alimento, sem casa, e a gente vê aí hoje as favelas, as comunidades, né, os quilombos, todo mundo aí num grande problema social que perpassa pelo racismo. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso. Eu acho que é muito importante isso. Eu provoquei algumas pessoas, o debate aconteceu e tal, mas a gente vê que não é isso que é o básico da discussão brasileira da economia de Francisco e Clara. E eu acho que é fundamental que essa discussão fosse feita, entendeu? Por isso a minha pergunta para você dessa participação dos agentes pastoral negra, porque eu acho que deveriam estar no centro da discussão, deveriam ter sido convidados para falar, deveriam estar lá falando sobre essa questão, porque que economia no Brasil vai surgir se você não trata da questão do racismo, né? Então, eu acho que é isso, é uma reflexão minha, que eu tenho feito a partir das lives que a gente tem tido aqui, das coisas todas que a gente tem feito, é uma preocupação muito grande. Não vai haver um Brasil bom, um Brasil decente, se a nossa economia não tratar também da questão do racismo. Então, era isso que eu queria falar. Aí, André.
E aí, Nuno, quer comentar sobre isso? Não, acho que não foi propriamente uma pergunta, foi uma reflexão que o Jefferson fez, né? E eu acho que ele tem razão. A economia passa pela questão da negritude, né? Porque é uma questão que não nos chega, né? A gente vive aí, você viu agora que a pandemia revelou para o Brasil 38 milhões de brasileiros que estavam à margem da sociedade, na dependência de um auxílio emergencial para sobreviver, né? Para poder pagar contas, comprar comida. Quer dizer, e quando a reportagem sobrevoava a porta dos bancos da Caixa Econômica Federal, a cor era nítida. A maioria na fila eram os negros e negras. Então, essa questão é premente, é necessária e urgente. Que não seja só uma provocação da igreja, tem que ser uma provocação do próprio Estado, né? De refletir que isso, né, a renda básica de cidadania, não pode ser algo emergencial. A renda básica de cidadania precisa ser algo permanente, uma política de Estado, né, para poder equilibrar a pirâmide. Senão, nós vamos ficar sempre ali na margem do rodapé. Né? E dizer, Jefferson, fiquei muito feliz de saber da sua militância franciscana. Eu sou devotíssimo de São Francisco, tenho aqui meu Chiquinho sempre me acompanhando. Né? Já tive a oportunidade de visitar Assis, a terra de São Francisco, né? De ir lá fazer uma peregrinação ao túmulo de São Francisco. E ele é um militante da nossa causa. Se você vê toda a trajetória de São Francisco, todos os escritos de São Francisco, é um militante da nossa causa. Maravilha. Maravilha. Meu irmão Nuno, quero te agradecer, meu irmão, pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos juntos, pela sua pronta receptividade. Assim, eu fiquei preocupado, falei, gente, será que ele vai poder? A agenda desse homem é muito pesada, toda hora ele tem alguma coisa, eu vejo ele para cima e para baixo, será que vai rolar? Aprove a Deus essa oportunidade, dizer que eu me senti muito bem, muito feliz, tenho certeza que os nossos irmãos e irmãs que estão conosco também se alegraram muito, sabe? Você abriu um baú, meu irmão, você abriu um baú com muitas memórias, trazendo muitas lutas e resistências. Então, que Deus te abençoe, queremos te agradecer e dizer que, obviamente, em breve a gente vai estar aí fazendo flashback, né, Jefferson? Fazendo aí um replay, fazendo um replay aí, vale a pena ver de novo. Será um prazer. De fato, o mês de novembro para a gente é sempre muito intenso, né? O mês da consciência negra. Né? Estamos agora às vésperas da Marcha da Consciência Negra, na próxima sexta-feira. Quero aproveitar a oportunidade, a audiência de vocês aqui, para convidá-los a assistir na TV Pai Eterno, no dia 19, quinta-feira, às 15 horas. Eu participo ao vivo do programa da TV Pai Eterno, sobre essa temática também, né, negritude e fé, ao vivo lá na TV Pai Eterno. Então, deixo aqui o meu agradecimento pelo convite, Jefferson. Fico à disposição de vocês, sempre um prazer muito grande, né, participar, André, junto com vocês dessa live Diálogos, né, e ouvir, né, não só a gente aqui falar, mas ter essa reação com o povo que está na base, que está, né, eu vi aqui participações de vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Colômbia, Rio Grande do Sul, quer dizer, nessa 1h30 que nós estamos aqui, conversamos com o Brasil, é o que nós podemos fazer nesse momento de pandemia, mas, de toda maneira, nos aproximar desse diálogo com o povo, com as nossas pessoas, nesse ambiente de esperançar. Essa é a palavra de ordem do momento, esperançar.
não perder o ânimo, não esmorecer diante dos desafios, né? O racismo, de fato, existe, está na sociedade, mas hoje nós somos um exército, nós somos uma força organizada das mais variadas formas na sociedade brasileira para enfrentá-lo. Eu não digo combatê-lo, porque a gente não consegue combater o racismo, ele se reinventa todos os dias de formas diferentes, mas a gente vai enfrentando ele. Cada vez que ele se levanta, a gente enfrenta e vai criando mecanismos, vamos criando aí vacinas institucionais, né? Delegacias de crimes raciais, o Estatuto da Igualdade Racial, Coordenadoria de Igualdade Racial, conselhos de igualdade racial, movimentos negros mais diversos. Hoje tem aí tantos agrupamentos da juventude, coletivos raciais que surgiram aí nos últimos tempos, das mais variadas formas, seja no movimento de mulheres, seja nos NEABs, nas universidades. São vacinas que vão surgindo contra esse racismo. Mas a gente não pode só combater, só enfrentar o racismo. Nós temos que promover a igualdade. Nós temos que criar ações afirmativas, né? Seja no âmbito dos governos, mas também no âmbito da sociedade, criar mecanismos que promovam a unidade entre os povos, que façam com que as pessoas entendam que ser negro não é ruim, ser negro é parte da sociedade, né? A nossa cor não pode ser uma afronta à sociedade. A nossa cor tem que ser um ambiente de perceber que o Brasil é um país miscigenado, o Brasil é um país de 1000 povos, né? Da mesma forma que a gente agrega aqui os italianos, os asiáticos, os europeus, os norte-americanos, todos, os afrodescendentes também são parte da história desse país. Nós somos a mão de obra deste país, construímos as estruturas desse país, né? Então, temos que ter orgulho da nossa raça, da nossa cor, nós temos que ter cada vez mais orgulho daqueles que estão ao nosso lado, porque tem muita gente que não é negra, que está hoje buscando somar esforço conosco, e nós temos que trazer esse movimento não negro para perto de nós. Esse movimento daqueles que querem somar esforços conosco, né, precisam ser nossos aliados. De primeira hora, nesse combate, nesse enfrentamento, nessa luta, porque essa luta não é só nossa, é de toda a sociedade, né? O racismo quem causa não são os negros, o racismo quem causa é a estrutura, é a sociedade que não nos enxerga e não nos inclui, né? Então, temos que trazer esse povo para perto de nós. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, pelo carinho de vocês em me convidar para esse momento. Estou à disposição sempre que me chamarem. Como diz nosso irmão Zé Vicente, né? Nosso grande compositor católico, cantor, é missão de todos nós, né? Ele hoje mandou aqui, eu mandei para ele a coisa da live, ele mandou uma mensagem parabenizando a gente pelo trabalho. Eu disse para ele, é a missão de todos nós, né, cara? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero dar aqui boa noite para todos os irmãos e irmãs, agradecer mais uma vez o Nuno, desejar toda a paz e todo o bem para todo mundo, e dizer que, mais uma vez, foi muito importante ter todos vocês conosco aqui, e ter a participação dessa galera que não dá mole, está sempre aí com a gente, tá? Muito obrigado, paz e bem. André, encerramento agora aí é com você, meu irmão. Maravilha, povo de Deus, povo lindo. Palavra de reflexão para a gente. Está no Salmo de número 82, verso 3, que diz assim: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Está aí, recadinho de Deus para nós. Boa noite para vocês, tenham uma ótima noite de descanso, e quarta-feira estamos juntos novamente. Paz e bem.